Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu levei um susto, viu? Não foi de levar susto não, mas não estava assim, esperando, né? Só em estar nesta grande Assembleia Geral, depois desse período que ficamos sem tê-la, para mim já é o bastante. Comer o que eu já comi aqui, me alimentar do que eu já me alimentei aqui, para mim já seria o bastante. E estamos felizes aqui pelo fato de Deus estar nos abençoando. Temos sido abençoados pelo Senhor, temos visto quantas coisas boas o Senhor tem feito por nós. Quero ler um versículo aqui, no livro dos Salmos, capítulo Salmos 30, os versículos 1 ao versículo 5. Convido os irmãos a ficarem em pé, para vocês descansarem um pouquinho aí. Melhor o som aqui. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida, para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, e no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Pode sentar, irmãos. Melhora um pouquinho esse som. Esse salmo é um salmo que retrata um momento em que o salmista está passando por um problema muito sério, e então ele, depois de ter passado pelo problema, saído da crise em que ele estava vivendo, ele exalta a Deus, porque o Senhor fez com que ele saísse daquele problema, daquela crise. E o interessante é que ele vai descrevendo as coisas que aconteceram. Ele esteve praticamente no abismo, ele diz que esteve à porta da sepultura, e logo em seguida, ele faz uma mudança muito grande aqui, ele contempla a situação, ele começa numa situação que a gente chama de orientação, segundo a nomenclatura de Walter Brueggemann, em que as coisas estão em equilíbrio, em harmonia e perfeita simetria. E aí então a gente percebe que de repente ele se reporta à situação em que ele esteve. Ele viu que se o Senhor não fizesse uma intervenção, seria o seu fim. E logo em seguida, nós vemos que ao sair da crise, a crise é o que Walter Brueggemann chama de movimento de desorientação. É quando as coisas não estão boas. Tudo é desequilíbrio, desarmonia e assimetria. É o momento em que quando nós nos sentimos numa prova, seja ela uma enfermidade, seja ela uma prova financeira, seja ela uma circunstância que dura tanto tempo, que a gente pensa assim que isso nunca vai acabar. Você já se sentiu assim? Talvez tenha muitos aqui se sentindo assim. Tem algo que você está enfrentando e que persiste, e parece que não vai ter mudança, não vai ter alteração. E exatamente quando o salmista clama ao Senhor, quando ele busca ao Senhor, acontece a intervenção divina. A oração, como já foi dito aqui, é a chave, é aquilo que faz com que as portas dos céus, que estão sempre abertas para nós, nos levem à presença daquele que os nossos dilemas existenciais, os nossos problemas não existem para ele. Ele pode solucionar a todos eles. E irmãos, aí ele então, depois ele volta, reorienta e volta à situação de equilíbrio, de harmonia e de simetria, e diz: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos,
celebrai a memória da sua santidade. Razão, por quê? Porque a sua ira dura só um momento. Quando se fala em ira de Deus, é uma expressão que é utilizada, que é um antropomorfismo, é um antropopatismo, né? Uma forma de sentimento que existe no homem, mas que é dessemelhante ao que acontece com Deus. A ira de Deus é simplesmente quando ele decreta o juízo em face do erro, da falha, do pecado do seu povo. Não é que ele tem um desequilíbrio lá e precisa ser contido pelos anjos, um ímpeto de ira. Não, é simplesmente quando ele tem de determinar o juízo sobre as falhas do seu povo. Mas isso para Deus não é algo que causa prazer, é algo que causa tristeza. Ele sente quando nós somos afligidos. E então, quando o salmista dá aqui a causa, né, ele diz, por que nós devemos celebrar ao Senhor? Ele diz, porque a sua ira dura só um momento. Não é algo que dura para sempre. O que dura para sempre é a misericórdia do nosso Deus. E ele diz, no seu favor está a vida. Ele complementa, dentro desse contexto aqui, em que o povo de Deus se encontra às vezes em julgamento, isso é a noite, que muitas das vezes sobreveio ao povo de Deus. O julgamento de Deus, a sentença de Deus e momentos tristes, momentos difíceis, os quais eu pretendo recapitular aqui com os irmãos para ilustrar que a ira de Deus, ela tem uma duração efêmera, é rápida. O que Deus quer mesmo para o seu povo é que o seu povo seja abençoado, se alegre na sua presença. Por isso, as grandes advertências de Deus são para nos chamar para o caminho, a fim de que nós possamos receber o que Ele tem para nos dar, que é a sua bênção, a alegria, a solução de problemas que às vezes nos afligem até anos, e de repente Deus se apresenta e dá a solução. É isso que é o desejo primário de Deus. E ele diz que por isso aí, ele completa dizendo, o choro pode durar uma noite. Essa noite, que muitas das vezes você pode estar passando por ela, de um problema que entrou e você foi colocado nele e parece que não vai sair em hipótese alguma. Engano. Tem o momento do amanhecer. Tem a hora que vai amanhecer. Essa noite escura que você está enfrentando, esse problema que parece que não vai ter solução, vai chegar o momento em que o Senhor vai amanhecer. O dia vai raiar. Nós não fomos criados para viver na noite, para viver na escuridão, para viver em trevas, em momentos que só nos atormentam, nos afligem. Não. Quando Deus fez o mundo, vocês lembram lá de Gênesis, quando Deus criou o mundo, eu fico admirado com os primeiros versículos de Gênesis. A criação, né, Deus começa no princípio, Deus criou os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Do princípio Deus criou os céus e a terra. Ve'haaretz haitá torro vavorro. E a terra era sem forma e vazia. Verrocher alpinei terrom. E havia trevas sobre a face do abismo. Veruach Elohim merachefet alpinei ramaim. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tudo criado, tudo escuro. Mas nós vemos que a primeira coisa, a primeira iniciativa, quando Deus cria o mundo, é uma frase que é memorável. Quando Deus vê as trevas, tudo que Ele cria está imergido numa profunda escuridão, soa, brada a voz de Deus, e rior, haja luz, vai rior, e houve luz.
é exatamente o que acontece quando você está nessa noite escura. Deus vai dizer: Yehior, haja luz, e a luz vai obedecer a sua voz. O dia vai amanhecer. Daí para frente, Deus colocou esse ciclo, dia e noite, dia e noite. É dia e noite. Nos momentos que às vezes nós estamos na noite, dos nossos conflitos, dos nossos dilemas, das nossas provas, que parece que nunca vão ter fim, de repente, raia uma aurora, surge uma esperança, surge um momento em que Deus diz: basta, haja luz. É só uma palavra e a luz chega, o dia amanhece. O choro é marca da noite. Ninguém passa por problemas sorrindo, cantando, alegre, feliz. A marca da noite é o choro, é a angústia, é a tristeza. Mas quando o dia raia e aquele problema vai embora, e aquela crise vai embora, e a solução chega, aí o sorriso brota. E a gente faz coro com o salmista: cantai ao Senhor, exultarei ao Senhor, porque o Senhor é bom, e Ele não vai fazer com que a noite dure para sempre. Isso me lembra um momento difícil na história do povo de Deus, que viveu um profeta de Deus, o profeta Isaías, ou melhor, o profeta Jeremias. E os primeiros versículos do capítulo 33, depois de muitos problemas acontecerem, Jeremias estava preso. Prisioneiro por quê? Porque anunciou a palavra de Deus. O capítulo 32 vai mostrar a causa da sua prisão. O rei Zedequias o lançou. Tem uma sequência. Essa sequência que passa a vida de Jeremias por entregar a vontade de Deus, por entregar uma mensagem que não era nada satisfatória. E então, ele passa pelo primeiro momento em que o rei o prende, ele é confinado no pátio da guarda. Depois vem a libertação, e logo em seguida vem de novo um aprisionamento no calabouço, onde ele vai para uma solitária, e depois, por ordem do rei, ele é transferido para o pátio da guarda ali perto da casa do rei. É um prisioneiro, mas é um prisioneiro solto, é um prisioneiro com quem Deus mantém uma íntima comunhão. É um prisioneiro que a nação de Israel está nesse momento cercada por inimigos, que já fizeram as suas trincheiras, que já se prepararam para destruir tudo. Dentro da cidade tinha fome, tinha peste, tinha todas as coisas que são decorrentes de um aprisionamento dentro de uma cidade cercada, murada, e os adversários do lado de fora. E então o profeta Jeremias está ali confinado, sabendo, porque ele já tinha anunciado que aquela cidade seria destruída. E chega um momento que Deus faz uma surpresa para ele. Está nos primeiros versículos aqui, Jeremias 33, em que nós lemos assim. Eu estava hoje, interessante, acordei essa madrugada, esse texto não saiu da minha cabeça. 5 horas da manhã, que hoje nós não teríamos oração, e aí me veio esse texto e fiquei até 7 horas refletindo sobre ele e vendo como Deus é maravilhoso. Diz assim o texto: e veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez. Vayhi devar Adonai el Irmiyahu Shenit. Estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Vehu odeno. Vehu odeno, diz aqui o texto. E ele estava ainda no pátio da guarda. Deixa eu pegar o texto.